E aí, amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a diferença das plantas monopodiais e das plantas simpodiais. A gente vai entender também um pouquinho como que essa pequena diferença, né, é uma diferença morfológica importante, mas que ela implica na mudança do cultivo das plantas simpodiais e das plantas monopodiais. Primeiro, a gente colocou aqui uma vanda, né, uma orquídea vanda, uma phalaenopsis e uma cattleya, né? A gente consegue entender as plantas nessa primeira separação delas. A gente tem as plantas simpodiais, né, que são as plantas que formam ciclos, que formam bulbos, né? Aqui você consegue ver o bulbo da planta, a Cattleya percivaliana florida, tá muito bonita. Você consegue ver que a maneira de floração dela é apical, mas tem outras maneiras de ser florida e não necessariamente tem que ser apical para poder ser simpodial. E são plantas que normalmente formam ciclos e elas andam mais sobre o substrato ou sobem. Elas têm um comportamento de vegetação um pouco diferente das monopodiais. As monopodiais seriam as vandáceas e aqui a gente está usando a phalaenopsis como exemplo e a vanda, que é uma planta que todo mundo a maior parte das pessoas está familiarizada. São plantas que o perfil da raiz é diferente, né? Você vai ver que as plantas monopodiais, elas não formam bulbo. Se você olhar aqui na vanda, essa aqui é uma vanda já com uma idade considerável, ela até já perdeu umas folhas aqui, o que dá para explicar melhor e como ela é. As plantas monopodiais, elas vão formar um rizoma, né, com folha e raiz. Elas não têm bulbo para fazer reserva. Então essas plantas, elas vão fazer, por exemplo, se você quer fazer uma muda dessa orquídea, dessa e dessa, você normalmente vai romper rizoma. Você vai cortar o rizoma, né? Mantendo sempre raízes. Você não faz muda sem raiz, porque a raiz nesse perfil de planta é muito importante. Já nas plantas simpodiais, eu diria que o mais importante é o bulbo e a gema, né? A gema, só para todo mundo entender, talvez ainda não saiba, é esse local, a gente vai dar um zoom aí para poder ficar bem claro. É esse local aqui, ó. Isso daqui é a gema. Normalmente ela está na base do bulbo e ela é onde vai sair um broto novo, né? Então essa planta vai o bulbo e aqui é a gema que está perto do rizoma. O mais importante numa muda das simpodiais é ela ter gemas saudáveis e bulbos saudáveis, porque quando você fizer a muda, normalmente a gente faz cortando 3 ou 4 ciclos, né? A gente escolhe os ciclos para poder fazer o corte, né? Você tendo gemas saudáveis e bulbos, normalmente a planta vai se desenvolver. As raízes são muito importantes, quanto mais raiz, melhor. Mas ela não é tão fundamental, porque o broto novo vai emitir raiz nova. Já numa planta como as vandas ou as phalaenopsis, se você cortar a planta sem nenhuma raiz, por exemplo, supondo que essa vanda, eu corte ela aqui e não aqui embaixo, né? Então, supondo que eu vou cortar, eu faço um corte aqui. Essa planta, por estar sem raiz, a chance dela não se desenvolver é muito grande. Ela vai precisar emitir uma raiz nova, só que ela não tem muita reserva para fazer essa raiz nova. Então pode ser que ela não faça a raiz nova e venha morrendo. Enquanto que se eu corto com raízes para essa parte de cima e mantenho a parte de baixo tem rizoma, que é onde está as gemas desse tipo de planta. Tem as raízes, que é fonte de nutrição e até vou considerar aqui é o que vai fazer ela brotar. E tenho aqui uma ajuda aqui uma muda de uma vandácea que emitiu raízes. Ó. Você vê que ela foi cortada, tem uma ponta de raiz aqui, tem outras 2 raízes e uma raiz nova saindo. Né? Esse daqui é uma planta independente. Claro que ela pode ter uma base, né? É a mesma coisa a gente ter cortado aqui, ó. Eu consigo fazer uma muda de vanda cortando a parte de cima e deixando a parte de baixo. A tendência é a parte de baixo brotar, né? Então, na muda da vanda é importante você manter raiz e rizoma.
que aí você consegue fazer muda. Na Phalaenopsis é a mesma coisa. Na Phalaenopsis ainda tem a vantagem de que ela pode fazer muda na haste floral. Então é uma outra opção, né? É algo a mais que você pode utilizar. Mas a maneira de crescimento da Phalaenopsis, da Phalaenopsis e da Vanda, né? Tava trocando aqui, é a mesma, né? Então você percebe que os cuidados são muito semelhantes. Nas Vandas e nas Phalaenopsis, quando você vai replantar, você não corta a raiz. Você não precisa tirar a raiz se ela está saudável. E na verdade, até mesmo que ela quebre, né? Supondo que uma raiz bem saudável como essa, tô com dó de fazer aqui que a planta, né? Vou fazer nessa daqui. Supondo que você quebre a raiz, né? Quebre a raiz. Na Vanda e na Phalaenopsis, nas plantas monopodiais, as raízes, elas mesmo quebradas, têm uma facilidade de permanecer viva, permanecer nutrindo a planta, né? Porque elas estão unidas. E nas Cattleyas já é um pouco diferente. É muito fácil você quebrar uma raiz e essa ponta morrer, né? Aqui você a gente até no transporte, eu acredito que acabou de quebrar. Então você vê que quebrei aqui. Essa ponta na Vanda não morre. Aqui ela pode morrer. Então é diferente. Até a gente corta muito mais raízes nas Cattleyas quando vai replantar do que nas Vandas e Phalaenopsis. Não corto raízes. Só corto o excesso mesmo, ou raízes mortas. Já nas Cattleyas a gente corta mais fácil, limpa mais, porque ela vai emitir raízes novas, bulbos novos e vai seguir. E essa é a principal diferença para a gente já separar as orquídeas em dois grandes grupos, né? As monopodiais e as simpodiais, que aí aqui vai entrar um monte de outras plantas, né? Quase o restante todo, né? Oncidium, Dendrobium, todas as Cattleyas, híbridos, enfim, são uma infinidade aqui de plantas que são simpodiais. E tem muitas monopodiais. O que a gente queria mostrar hoje no vídeo é esse fato, né? É um início para a gente começar a desenvolver as diferenças das monopodiais para as simpodiais. Se tiverem qualquer dúvida, pode postar no comentário. E tiver uma opção, uma ideia de tema para a gente fazer um vídeo e tirar a dúvida de vocês, é só postar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado.